Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje é o coroamento do nosso trabalho em termos de preparação, de estudos, né? Os 2 últimos capítulos do livro. Foi uma caminhada, uma jornada assim de um passo de cada vez. Então são todos muito bem-vindos, todos que estão aqui, aqueles que nos assistem pelo YouTube e pelo Facebook. Nós vamos então, para não perdermos mais tempo, né, das belas palavras que vamos ouvir hoje, fazer uma leitura do Evangelho e uma prece para iniciar os nossos trabalhos. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Eficácia da prece, item 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece. Baseiam-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como no universo tudo se encadeia segundo leis eternas, nossas promessas não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida nenhuma, há leis naturais e imutáveis que Deus não derroga conforme o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade, há uma grande distância. Se fosse assim, o homem não seria mais que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não haveria outra saída senão curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não lhe deu o siso e a inteligência para que não os usasse, nem a vontade para não querer, e a atividade para permanecer sem agir. Como o homem é livre para agir, tanto num sentido quanto no oposto, seus atos têm, para ele mesmo e para o outro, consequências que se subordinam ao que faz ou deixa de fazer. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, na mesma medida que o avanço ou atraso da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento, sobre a qual se estabelece o mecanismo. Portanto, Deus pode aceder a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, sendo seu consentimento sempre subordinado à sua vontade. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, amparados por toda a espiritualidade amiga que nos assiste, que coordena estes trabalhos no plano espiritual. E agradecer, Senhor, também pela oportunidade que tivemos de desfrutar desses meses de estudo, de discussão, de enriquecimento dos nossos cabedais, a fim de que os nossos esforços no trabalho da vossa seara possam se aprimorar a cada dia. Abençoa a palestrante desta noite, a nossa querida Noris. Que as suas palavras sejam inspiradas pelos mentores do grupo e os seus mentores pessoais. Que essas palavras venham nos descortinar ideias e reflexões que falem ao nosso coração e que nos estimulem sempre ao trabalho renovador. Abençoa todos aqueles que estão a caminho, aqueles que pretendiam, mas não vão conseguir chegar, aqueles que nos assistem pela internet e a todos os irmãos que aqui se encontram do plano físico e espiritual. Abençoa, Senhor, esta casa que nos abriga, todos os nomes que estão colocados nos cadernos de radiação. E que as vossas bênçãos e a vossa luz permaneçam conosco hoje e sempre. Em vosso nome, em nome de Jesus e das equipes espirituais, nós iniciamos o nosso trabalho dizendo graças a Deus e a Jesus. Então nós vamos convidar a Noris para que ela possa nos brindar, né, com as suas palavras, com seus estudos. Primeiramente, eu queria, então, dar uma boa noite a todos vocês e dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui, da gente estar juntos, mais uma vez, estudando, né?
que o estudo é uma coisa maravilhosa, uma coisa que a gente faz com muito gosto, com muito prazer. Então, vamos ver se eu, aqui. Em vez de palavras finais, eu resolvi umas palavras iniciais hoje. E eu gostaria só de começar, porque quando eu fiz esse estudo, que foi um brinde, porque a gente aqui está falando de oração e está falando de Jesus, né? Então, isso é realmente, assim, um presente. Eu tive que voltar, me senti forçada a voltar lá no início, lá no prefácio de Emmanuel, porque esse livro ele tem 2 prefácios, um assinado por Emmanuel e um assinado por André Luiz. E nesse prefácio de Emmanuel, ele, na verdade, ele dá uma passada quase que nesses 2 últimos capítulos aqui. Então, eu achei interessante coletar dali alguma coisa, porque o Emmanuel começa esse prefácio dele dizendo assim, ó, acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a repontarem da história. Então, é realmente sobre isso que acaba se falando no final desse livro, e o que André Luiz se propôs com esse livro, quando ele trouxe para nós essas informações, foi ele falar para a gente, pedindo inclusive assim, pedindo até uma certa, digamos, compreensão nossa, em função da nossa não compreensão das leis, dessas leis que regem o universo. Porque nós ainda não sabemos todas as coisas, nem do que os cientistas já sabem, não é? Mas os cientistas também ainda não sabem de todas as coisas, né? Então, o que André Luiz traz para nós são algumas considerações muito interessantes, esclarecidas à luz do que a ciência já havia entendido, né, naquele momento e praticamente até hoje, não é? E sabendo que no devido tempo alguns ajustes serão feitos, com certeza, porque o conhecimento vai avançando. Então, à medida que esse conhecimento avança, não é? Novas luzes vão sendo trazidas. E nós vamos entendendo melhor o que ele justamente quer que a gente entenda com esse livro, que é o que se passa durante esse intercâmbio entre nós, espíritos encarnados, e os outros desencarnados, nesse intercâmbio entre os 2 planos da vida, o plano da matéria e o plano espiritual. Então, essa foi a intuição de André Luiz quando nos trouxe esse livro, né? E a partir dessa frase inicial de Emmanuel, nesse prefácio, ele passa aí por um desfile, né, de eventos que foram protagonizados por esses personagens todos da história planetária, e que desde ele começou 400 séculos antes de Jesus, não é? Com Sócrates, não é? E a gente sabe quantos eventos já foram acontecendo muito antes de Jesus colocar seus pés no planeta Terra, né? E veio passando depois por todos aqueles eventos que estão muito relatados no livro, num dos 27 livros do Novo Testamento, aquele que a gente conhece como Atos dos Apóstolos, não é? E ali, passando rapidamente uma pincelada por isso, ele vem vindo mais adiante, vem chegando mais perto de nós e vem falando muito menos tempo atrás, não é? Aos tempos de Francisco de Assis, de Lutero, de Teresa de Ávila, de Swedenborg, que viveu lá nos 1700, não é? E que nos trouxeram todas essas pessoas, todas essas personagens, documentos impressionantemente fabulosos sobre o fenômeno mediúnico na nossa vida, não é? Então, depois dessa, Emmanuel, então, ele disse num determinado ponto deste prefácio, ele disse assim, ó, presta atenção nisso aqui. Compreendemos, assim, a validade permanente do esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudos e conclusões
de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno, lá do mundo moderno do início do século XX. E nós sabemos que continuamos ainda nesta busca de entendermos melhor isso e de usarmos essa capacidade de intercâmbio da maneira mais pura e honesta possível, né? Então, ele termina esse prefácio dizendo umas frases que eu considerei que valia a pena trazê-las na íntegra. Ele disse assim: em nosso campo de ação, a isso, logicamente, ele se refere ao campo do espírito, né? Temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Meditemos, pois, sobre suas páginas. Então, quando ele fala um livro que estuda, eu achei isso uma coisa fantástica, porque realmente livros como Mecanismos da Mediunidade, como o que nós acabamos de ver no nosso seminário anterior, que foi Evolução em Dois Mundos, são livros que estudam, não é? Mas que estudando nos abrem, como a Cíntia muito bem falou na nossa prece inicial, nos abrem as janelas da nossa alma para um novo entendimento, não é? Para uma nova busca, para que a gente não se conforme só com o que já nos caiu em cima, mas que a gente vá buscar, que a gente queira mais, que a gente procure mais, que a gente estude mais, que a gente converse, compartilhe mais. Por isso é tão importante um grupo como esse, um grupo que se interessa, que vem, que sai de casa, mesmo saindo do seu conforto, deixa para lá a poltrona aconchegante, o diazinho de chuva, mas a gente sai e vem aqui em busca do quê? Em busca do conhecimento, em busca do compartilhamento, porque somos todos aprendizes com toda certeza. E essas eram apenas algumas palavras que eu gostaria de colocar para vocês, antes, então, da gente começar. Opa, perdão, acho que eu passei. Não, está certo. O primeiro que começa, então, a primeira parte deste capítulo, que se chama Oração, esse primeiro capítulo, né? Ela começa falando sobre mediunidade e religião. Então, ele começa nos dizendo que a mediunidade, como a gente sabe, não é? Ela é de tempos imemoriais. A mediunidade é desde que o homem existe, não é? Desde que ele desceu da árvore, desde que ele passou a andar com os dois pés no chão, desde que ele começou a ter os lampejos da razão e do conhecimento, ele começou a exercitar lentamente, bem lá no fundo, nos porõezinhos da mente nossa, o fenômeno mediúnico acontecendo ali. A gente vê até naquele livro, sempre lembro daquele capítulo que fala sobre mediunidade, no livro Evolução em Dois Mundos, aquela parte daquele capítulo que fala sobre mediunidade inicial. É importante a gente ter aquilo em mente, e a gente vê como que as coisas foram se iniciando no cérebro, na mente e no cérebro humano, né? Então, na verdade, essa mediunidade, a cada passo evolutivo nosso, não é? A gente vai vendo a mediunidade em todas as religiões. A gente vai vendo referências e manifestações. A gente pega o livro, por exemplo, a Gênese, de Kardec, e a gente vai vendo os anjos, os demônios, o céu, o inferno, o fenômeno, as evocações espirituais, não é? A presença, as manifestações dos espíritos na nossa vida. A gente pega o livro dos espíritos, de Allan Kardec, pega aquela parte que fala sobre a vida do mundo espiritual, a vida do espírito, e ali a gente vai folheando aquelas páginas e a gente vai vendo que tudo aquilo que nós vemos hoje acontecer numa sala mediúnica já vinha acontecendo em outras instâncias, de outra maneira, há muitos e muitos anos atrás. Por isso que todas essas coisas não nos são novas, mas trazem sempre coisas novas para nosso maior entendimento e maior compreensão disso.
E o reflexo condicionado volta à tona, porque eu acho que o reflexo condicionado é uma coisa que a gente viu aqui repetidas vezes durante todos esses estudos que a gente teve. Então, eu até anotei uma coisinha que eu achei interessante aqui. O reflexo condicionado é a ação independente da vontade que se segue imediatamente após uma excitação externa. Até brinquei com a Cíntia quando eu cheguei, que hoje eu ia ter que me condicionar aqui para colocar as mãos aqui assim, para parar num lugar só, porque eu não paro e eu acabo saindo fora do espaço que me é reservado, não é? Para que as pessoas tenham, não vou dizer o prazer, mas possam me enxergar na tela, né? Lá do YouTube. Então, eu pensei, Cíntia, eu vou ter que estabelecer isso. Algo vai ter que chegar em mim e detonar esse negócio, porque eu tenho que entender que eu preciso ficar aqui. Não posso simplesmente me controlar quando a Cíntia fala assim, não, ela avisa ela de longe para eu voltar ao meu espacinho, né? Então, o reflexo condicionado é isso, né, gente? Há coisas que nos condicionam sem que a gente pense. A gente entra num determinado processo de ação em direção a um determinado serviço, a uma determinada ação, em função de um agente indutor, de algo que nos faz, então, direcionar uma determinada ação. Então, vamos ver o que eu botei aqui. Em toda parte, desde os amuletos das tribos, mergulhadas em profunda ignorância, até os cânticos sublimados dos santuários religiosos dos tempos modernos, vemos o reflexo condicionado facilitando a exteriorização de recursos da mente para o intercâmbio com o plano espiritual. Isso sempre aconteceu. Então, quando a gente fala nos amuletos, então tudo que é falado neste capítulo faz com que a gente volte, não é? Sobre coisas que nós já vimos ao longo deste livro, não é? E quando falo nos amuletos, eu lembro até de uma coisa trazida por Emmanuel no prefácio, que eu esqueci de falar, que as razões que trouxeram André Luiz a falar sobre o hipnotismo. Então, Emmanuel diz ali com bastante clareza que André Luiz não teve, viu? Eu estou aqui mexendo com mas eu acho que ficou certinho, né? André Luiz não teve nenhuma ideia de propor que nós usemos o hipnotismo numa casa espírita, mas o que ele se utilizou do hipnotismo para mostrar para nós o que acontece, não é? Com esse condicionamento da mente em relação a determinadas ações que acontecem dentro de uma sala de espetáculos de hipnose, não é? Então, por isso ele traz o hipnotismo. E nesses capítulos que ele fala sobre o hipnotismo, ele fala sobre os supostos amuletos, ou esses objetos que o próprio magnetizador, depois de um determinado tempo, não é? Ele condiciona o paciente a, em presença de determinado objeto, ele entra no transe hipnótico e ele começa a processar na sua mente os pensamentos dirigidos a uma determinada ação. Digamos, ele estava falando naquele momento dos processos de cura, quando ele fala que esses processos, nesse caso, são processos em que o magnetizador nada faz, ele apenas intui, não é? Ele condiciona, digamos assim, o paciente para que ele comece a produzir aqueles pensamentos voltados ao bem-estar, à cura, ao conforto, não é? A uma qualidade de vida mais serena. E o processo, digamos, de tratamento hipnótico termina, a pessoa sai, leva com ela um determinado objeto passado a ela pelo magnetizador, que são capazes de, num determinado momento, promover um tipo de auto-hipnose naquele indivíduo. Então, por isso, André Luiz fala sobre a hipnose, para que a gente entenda que o processo que acontece com a nossa mente, no processo de quando a gente entra numa determinada sintonia com o plano espiritual, é praticamente a mesma coisa. O processo físico ali é praticamente o mesmo.
Então, a gente sabe que, por exemplo, quando você entra, eu lembrei até muito de mim mesma, quando eu era ainda muito jovem, morando próximo de uma igreja, de uma catedral, morava perto da catedral na minha cidade. E a gente ia muito nas missas, nas coisas, a gente vivia, acho que até incomodando muitos padres, porque a gente entrava e saía da igreja. Naquela época as igrejas eram abertas, portas abertas. Hoje em dia fecha tudo por causa do perigo, né, dos assaltos. Mas naquele tempo era assim, e essa catedral era muito linda, tem ainda uns afrescos maravilhosos, né, e tem imagens lindíssimas. E eu particularmente me encantava muito ali, naqueles lugares. E eu lembro que nas missas, quando chegava no momento da consagração, acho que todos aqui já tiveram a oportunidade de estar numa missa, e nesse tempo que eu estou falando, a missa ainda era em latim, ela era mais mística ainda, ela fazia um efeito, um condicionamento na gente, uma coisa fantástica. Nós não entendíamos as palavras, mas não tinha importância, o Espírito parece que entendia. E naquele momento da consagração, então, quando o padre ergue a hóstia, para fazer a consagração mesmo da hóstia, não é? Naquele momento tinha, eu acho que ainda tem, não sei, porque hoje em dia eu não sou frequentadora assídua, o turíbulo, que é o incenso, uma coisinha que é um incensador, né, que solta incenso, e fazia naquele tempo, acho que também ainda não faz hoje, um sininho assim, sabe? Então, naquele silêncio da igreja, naquela luz tênue que se fazia sentir naquele momento, aquele incenso envolvendo todo o ambiente, e aquele sininho que você ouvia, aquilo era um agente indutor dos mais poderosos para a gente entrar no processo de comunhão, de sintonia com a espiritualidade. E tem um livro de André Luiz, que eu aproveito aqui para dizer a vocês, que é o livro Libertação, é o capítulo 9. Eu não lembro eu acho que são Inimigos Invisíveis, o nome desse capítulo, eu não lembro. Mas nesse capítulo 9, André Luiz, junto com o seu instrutor espiritual, ele descreve o que se passa numa igreja, num momento de uma missa, nesses momentos sublimes levados ali pelo verdadeiro sentimento sincero daqueles que ali estão. É lógico que existe toda uma onda ali, não é? Diferenciada entre uns e outros. Mas aí a gente pode ver como que o templo religioso, né? Seja ele qual for, seja ele católico, espírita, protestante, evangélico, umbandista, não é? O momento que você está reunido em nome de Deus, né? Em nome de Jesus, em busca do bem, tudo de bom acontece ali. Tudo que tem que acontecer de melhor para nós acontece ali. Então, esse é o reflexo condicionado. Aqui André Luiz falou sobre todo esse livro e fala que digamos aqui, diz assim, ó, é fácil de entender, eu que disse assim, o reflexo condicionado como facilitador de todos os processos de intercâmbio com o mundo espiritual. Quando a gente pensa nos amuletos, nos totens das tribos primitivas, quando a gente pensa num ritual católico, quando a gente pensa dentro de uma casa espírita, quando a luz é rebaixada um pouquinho, às vezes aquela luzinha azul nos envolve, uma música suave no fundo, as pessoas todas juntas pensando em Jesus, não é? E alguém recitando aquelas palavras e nos levando juntos a essa sintonia espiritual. Então, é isso que André Luiz nos fala e nos ensina com relação a esse intercâmbio essa aí é a mandrágora. Eu achei ela muito linda, essa planta, né? Eu não pude deixar de colocar, porque André Luiz fala sobre a mandrágora ali no livro. Ele fala assim: com o mesmo objetivo que o bruxo se vale da mandrágora para endereçar vibrações deprimentes a alguém,
E aí eu falei, peraí, eu já vi a mandrágora muito nos livros, quem gosta já leu, nos livros do Harry Potter, né? Ela leu a mandrágora, né? Então eu fui procurar melhor o que era a mandrágora. É uma planta da família das solanáceas, né? Então ela é parente da nossa simpática batata, né? Ela é, eu acho que uma prima muito próxima da batata. Não é irmã, mas é prima. E essa planta, ela tem um fruto carnoso e que é tóxico, e que era chamado pelos árabes de a maçã do diabo, pelos efeitos diferentes que ele provocava nas pessoas, né? E a raiz da mandrágora, ela é mais ou menos como está mostrando ali, ela tem um formato semelhante a uma figura humana. E por isso, então, ainda colocou mais, como é que a gente fala, auras misteriosas em volta desta planta, não é? E ela tem muitos alcaloides, digamos assim, ela oferece talvez até alguns desses alcaloides alucinógenos, mas muito pouca coisa já foi estudada da mandrágora. Ela é muito famosa, mas ninguém sabe muito bem do que ela é capaz ainda. Mas o bruxo, se utilizando da mandrágora para finalidades não generosas, André Luiz fala ali, né? Se vale da mandrágora para endereçar vibrações deprimentes a alguém. Da mesma forma que o bruxo faz isso, o sacerdote, como aquele, não é? Que eu ouvia na minha infância, na minha juventude, dentro de uma missa católica, ele aproveita os elementos da sua fé, que são todos aqueles paramentos, todas aquelas vestimentas, todas aquelas imagens, todas essas coisas são agentes indutores, que se levados para o bem, só vão fazer o bem. Então, ali ele fala, assim como o sacerdote aproveita os elementos da sua fé para consolar um espírito desesperado e o impele a produzir raios mentais enobrecidos para receber o auxílio da esfera superior, não é? Da mesma forma, o médico também, não é? Um médico em quem a gente confia, em quem a gente estabelece uma boa relação de entendimento, e um médico competente, este médico é capaz de encorajar o paciente em direção à cura. É um fator importante da nossa cura, um médico que nos transfere esse tipo de confiança, não é? Porque nós aí, como ele diz ali, nos inclinamos a gerar oscilações mentais restaurativas. Nós temos que pensar, tem várias palestras espíritas, eu lembrei de uma agora, daquele médico da AME, o Décio Iandoli, que ele fala sobre o espiritismo, e fala sobre o câncer, e fala sobre as doenças degenerativas, e fala da importância do nosso comando mental sobre as nossas células, porque elas nos obedecem na maioria das vezes, entendeu? Então, isso é muito importante. As oscilações mentais restaurativas, né? E aí ele termina essa partezinha, André Luiz, falando como também o professor dedicado, que estimula o discípulo a dominar o aprendizado e o impulsiona a ajustar a onda mental para incorporar a carga de conhecimentos que necessita. Então, um professor maravilhoso, às vezes a gente fala, gente, eu não gostava de matemática, mas aquela pessoa, ela tinha uma capacidade tão grande de despertar em mim o interesse pela matemática, que eu acabei aprendendo matemática. Hoje eu sei matemática, hoje eu amo matemática, por conta de um determinado professor, bendito professor de matemática, na minha existência. Como eu tenho professor de história, professor de geografia, o professor de ciências, não é? Que estimula em nós a vontade de saber mais, que abre a nossa mente para receber a sementinha do conhecimento e fazer com que essa sementinha germine, produza, não é? Então, essas são as palavras bonitas que estão assim escritas lá no livro, neste capítulo da oração, né? E aí isso tudo nos leva, então, o que ele chama de a grandeza da oração, porque ele nos chama a atenção também para o cuidado, assim como o professor faz, o médico faz, o bruxo também faz, aquele bruxo voltado para o mal, porque tem os bruxinhos do bem também, né? Mas o bruxinho do mal. Então, cuidado com a sintonia,
não é? Porque observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou seja na atividade, o reflexo condicionado na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Isso está acontecendo sempre. Então, vigilância, vigilância, porque a vigilância nos deve levar à conduta reta. E a conduta reta, a comunhão com o mais alto. E aí nós vamos ficando realmente protegidos, envolvidos dessa aura do bem, conectando com outras auras do bem, porque isso vem tanto do plano espiritual como do plano físico. Essas interferências não vêm apenas dos espíritos desencarnados que estão aqui com a gente, à nossa volta, seja próximos ou seja próximos mentalmente, como também dos espíritos encarnados, que vibram na mesma sintonia que nós estamos vibrando, né? Então, como atingir, gente, o objetivo sublime almejado pela prece, não é? Como que a gente pode fazer isso, né? Então, tem aqui, ó, primeira coisa, voltando à vigilância, pela vigilância sobre a nossa própria orientação, pois só a conduta reta sustenta o pensamento reto. Uma outra coisa importante, com essa postura, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, a oração é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos em regime de comunhão com as esferas superiores. E a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor. Essa frase, palavras de André Luiz, eu achei linda. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Só que quando a gente fala numa mente centralizada na oração, André Luiz não quer dizer que nós temos que subir numa montanha, nos tornarmos um eremita e ficarmos em eterna contemplação. Não é por aí, não é por aí. O que a gente tem que pensar, que o estado de oração, que esse agente indutor maravilhoso do nosso contato com o alto, é esse pensamento elevado, é estarmos agindo nos nossos atos do cotidiano com o coração cheio de amor, com o coração cheio de perdão, com o coração cheio de vontade de nos darmos bem com as pessoas, de fazermos com que aquilo de bom que nós sentimos dentro de nós faça parte daquele ambiente que nós vivemos. Então, esse é o estado de oração. Quando nós fazemos uma comidinha gostosa para servir para a nossa família num domingo, nós estamos em oração. Quando nós ensinamos uma criança uma tarefinha escolar em casa, com amor, com paciência, nós estamos em oração. Quando nós oferecemos o nosso ombro amigo para alguém, estamos em oração. Quando ouvimos um amigo abrir o coração triste mesmo, falando dos seus males, das suas dores, e sinceramente sentimos por aquele amigo uma verdadeira compaixão, nós estamos em oração. Então, esse é o estado permanente de oração que nós temos que buscar, não é? Na nossa vida, no dia a dia. Não estou ali em prece. A prece é quando eu paro e faço tudo isso numa direção minha, pessoal, naquele momento, com o meu Criador, não é? Então, vamos ver. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Então, essa higiene do meu espírito, essa limpeza que eu tenho que buscar em mim no meu dia a dia, nesses momentos de prece, então, mudam essas correntes mentais e nos arrojam, como diz André Luiz, a sublimação. Então, nós precisamos, quando lemos essas palavras contidas nesses livros espíritas, a gente realmente, por isso que o estudo é interessante, porque a gente lê, pensa, relê, e vê a profundidade que tem em cada frase dentro de um capítulo desses, não é? Tem coisas para a gente ficar falando e pensando muito tempo.
sobre aquilo que ele nos deixou escrito ali. Vamos ver o próximo. Então, equilíbrio e prece. Esse é mais um dos itens, não é? Então, a gente sabe que o corpo físico, ele se defende, né? Ele se defende dos agressores, ele se defende dos germes, ele ataca, tem a equipe de soldados, não é? Que entra em ação contra esses germes. Tem as barreiras naturais do corpo humano, como a pele, como os nossos humores, a nossa lágrima, coisas que nos protegem contra essa invasão. Mas nós precisamos também pensar no que nos defende espiritualmente, né? Então, ali diz que o espírito encarnado, conta com muitos meios de preservação do corpo físico. André Luiz é que nos fala sobre isso. Como médico, ele sabia melhor do que qualquer um aqui, eu acho. Esses meios de preservação formam um conjunto de elementos que nós conhecemos como o nosso sistema imunitário, ou o nosso sistema imunológico, que tem como objetivo defender o corpo humano contra as doenças, contra os vírus, as bactérias, os micróbios, os agentes tóxicos de qualquer maneira, né? E o homem, para a manutenção da saúde, além de tudo, nós nos utilizamos do médico, do nutricionista, dos nossos orientadores educacionais, de como fazer para manter a nossa casa mais higiênica, mais limpa, mais pura, mais... Nós temos todas as informações e todos os profissionais hoje em dia que trabalham diretamente ligados com essas coisas. Coisas que não se sabia antigamente, não é? Que as pessoas morriam por infecção porque não sabiam da existência dos germes. Hoje a gente sabe da existência deles e sabe das maneiras de se prevenir. Então, existem todos esses meios da gente se proteger contra o meio ambiente em que a gente vive, pensando na matéria. Mas, como diz André Luiz aqui, sob a ótica do plano espiritual, ele diz assim, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo a encontrar o seu próprio caminho de libertação e ascensão. Então, na verdade, quando os espíritos nos veem sob a ótica do espírito, eles podem nos ver basicamente assim, nós estamos num oceano dessas ondas que foram tão faladas aqui. Ai, desculpa, eu já tinha perdido meu reflexo condicionado aqui, tá? E a gente, então, é assim que nós somos, então, vistos, não é? E enxergados. Então, é natural e desejável que esse homem se valha da prece para angariar a inspiração que ele precisa a fim de afinizar-se com as diretrizes superiores. Isso é fechando o que a gente vinha dizendo até agora. É importante cuidarmos do corpo, temos os mecanismos de defesa, graças a Deus, estamos saudáveis, bem ativos, não é? Estamos cuidando da preservação desta ferramenta importante que nessa vida terrena é este corpo, mas precisamos pensar também na proteção que precisamos ter para não cairmos neste oceano de vibrações heterogêneas em que nós estamos envolvidos. E assim, no círculo de forças estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas, através do influxo das energias renovadoras que incorpora espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condição mais nobre, com as quais se coloca em relação. Então, além, não é, de manter esse equilíbrio das células físicas, ela também faz com que a gente receba com mais facilidade a inspiração que vem dessas esferas mais altas. Então, o estado de oração é um estado realmente de grande importância para nós. Prece e renovação é mais um item desse capítulo, oração, em que André Luiz nos diz que
na floresta mental em que avança, o homem se vê defrontado por vibrações que o golpeiam, compelindo a fadiga e a irritação. Sejam essas, fadiga e irritação, provenientes de ondas enfermiças dos desencarnados em posição de angústia a que lhe partilhe um clima psíquico, ou seja, dos próprios companheiros terrestres desequilibrados a lhe respirarem o ambiente. Aqui ele fez esse adendo mostrando para nós que essas influências não são apenas e unicamente influências do plano espiritual, que elas estão naturalmente presentes perto de nós pelas influências que recebemos do plano físico, dos espíritos encarnados. E como fazer frente às investidas do mal? A prece é a resposta. Tão logo o indivíduo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, voltados a auxiliá-lo na jornada evolutiva. Então, depende, podemos dizer com toda certeza, de nós, não é? Depende da maneira como nós nos postamos na nossa vida. Depende da maneira com que nós alimentamos esse ambiente que nos circunda. Depende do que pensamos, não só do que agimos ou do que falamos, mas muito mesmo do que pensamos. E o André Luiz diz assim: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Eu acho que ele estava bem inspirado quando ele botou essa frase aí. Então, semelhante atitude da alma, porém, aí ele nos chama a atenção nisso aí, que quando a gente está nesse processo, digamos, de prece, não é? Não devemos nos preocupar só em pedir dessa cor, desse tamanho, desse formato, né? Com esse jeito, eu quero assim, eu preciso disso, assim, assim, assim. Então, os espíritos nos ensinam que nós temos que pedir o conforto, o consolo, a vontade, a capacidade física de fazer, de ir, a capacidade mental de poder responder de maneira benéfica às coisas, às inspirações que nos vêm do alto, não é? A nossa capacidade de aceitar as intuições dos nossos anjos de guarda. Então, ele diz assim, que semelhante atitude, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se simplesmente em pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesma. Então, é isso. Quando fazemos o bem, buscamos o bem, estamos nos ajudando, com certeza, mais do que podemos imaginar, ao tentar ajudar o nosso próximo. Mediunidade e prece. A mediunidade, na ordem superior da vida, esteve sempre associada à oração, para converter-se no instrumento da obra iluminativa do mundo. Isso é fácil da gente entender, porque se estamos constantemente recebendo influências do plano espiritual, como a gente sabe, naquela famosa pergunta do Livro dos Espíritos, os Espíritos cuidam da nossa vida, como é? Estão esqueci a palavra agora, mas eles estão sempre em contato conosco, nos intuindo. Sim, mais do que imaginas, os espíritos nos dizem, não é verdade? Então, se eles estão fazendo isso, esse estado de oração, esse estado de sintonia é muito importante. Essa vigilância é muito importante, para que a gente esteja bem acompanhado, de maneira a receber influências boas, positivas, não é? Construtivas. E aí, então, nós vamos chegando quase já no final desse primeiro capítulo, que fala sobre a oração, e sabemos que durante toda a história do homem na Terra, passando por Moisés
e culminando com Jesus na sua inesquecível visita ao planeta, a oração se revela como o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Por que não quer mudar? Não quer mudar, gente. Hein? Não, estou na setinha. Deixa eu chegar nessa setinha aqui então. Bom, agora mudou, mas eu tive que ir ali. Então, agora passamos, gente, para o capítulo 26, que é o último, né? Jesus e mediunidade. Então, nós vamos ver o que André Luiz nos fala sobre esse assunto, né? Então, começa com esse item, divina mediunidade, né? Dizendo assim: em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos olvidar que em Jesus ela assume todas as características da exaltação divina. Quer dizer, estamos assim completamente longe de entender o que significou naquele momento, na sua passagem pela Terra, a vinda de um médium, digamos assim, vamos botar entre aspas essa palavra médium para Jesus, não é? Durante a sua passagem pelo planeta Terra. Desde a chegada dele ao planeta, observamos o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Então, tem uma hora aqui no livro que ele fala assim: Jesus, transmitindo as ondas mentais das esferas mais altas, transitou entre as criaturas, despertando as melhores energias, buscando sintonizá-las com o Criador, sintonizá-las com o bem eterno. Então, essa foi a atuação constante de Jesus, mesmo calado, mesmo ele estava sempre transmitindo esse tipo de vibração em todos os lugares e ambientes que ele se encontrasse. E antes de Jesus chegar no planeta, não é? André Luiz chama a atenção disso nesse capítulo, sobre alguns que ele chama de médiuns preparadores. E ele destaca alguns nomes aqui, não é? Porque para recepcionar Jesus, foi preciso, ele diz assim, uma pequena congregação de médiuns como transformadores elétricos conjugados, para receber a sua influência, inicialmente acolhendo e lhe armazenando a força, para depois ir ajudando nessa transmissão dessas energias todas naquela sociedade onde ele estava estagiando naquele momento, né? E André Luiz traz alguns nomes, né? Ele chama primeiro esses médiuns preparadores, que eles eram desassombrados na confiança e corretos na diretriz. E ele nos fala de Zacarias e Isabel, pais de João Batista. Eu até tinha colocado, não sei porquê, mas eu tinha colocado aqui a chamadinha lá que está até no livro, lá nos Atos dos Apóstolos, onde se refere de maneira específica a Zacarias e Isabel, não é? A Maria e José, os pais de Jesus, porque Maria também ela é pouco mencionada nos evangelhos, não é? E José também, então, José menos. Então, eu havia colocado essas referências aqui, mas está no capítulo, está no livro. Simeão, um amigo abnegado, que também está a referência no livro, que eu gostaria de entrar mais a fundo e conhecer mais sobre Simeão e sobre Ana, uma viúva que esperou Jesus durante muitos anos no templo e que o encontra quando ele, com 12 anos, chegou lá e estava conversando com os anciões, né? os conhecedores, os sábios Exatamente. Então, fala também ali que quando Jesus nasceu,
naquele lugar onde ele nasceu, todos os reinos da natureza estavam ali presentes. A pedra, a planta, os animais e as criaturas, para lhe receberem o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Então, Jesus foi em contato direto com a natureza, envolvido pela natureza pura, trazendo para nós, já de início, aquela mensagem, não é? De respeito, de amor e de importância dessa emissão, desse toque mental tão maravilhoso em todo o nosso ambiente de vivência terrena. Ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com a sua magnitude moral imprime novos rumos à vida, por dirigir-se, acima de tudo, ao espírito em todos os climas da terra. E aí, falando em Jesus médium, a gente pergunta, Jesus era um médium? Ele operava como médium nas curas que ele operava? A gente recebe muito esse tipo de pergunta, né, nas nossas salas de estudo, né? A gente recebe realmente muitas perguntas nesse sentido. E ele, poderíamos considerá-lo como um poderoso médium curador? E olha o que os espíritos, então, nos respondem, dito aí lá na Gênese. Eles respondem assim, não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Então, respondido está aqui, para quem ainda tivesse dúvidas sobre a mediunidade de Jesus. E aí, André Luiz, então, inicia só falando rapidamente, passando por vários fenômenos dessa mediunidade de Jesus, alguns pouquíssimos, no meio de uma variedade imensa, né, que tem citados nos evangelhos. Nos efeitos físicos, André Luiz nos traz a transformação da água em vinho, um deles, não é? Esse milagre, entre aspas, foi relatado somente por João. Nenhum dos outros evangelistas acho que era muito importante, não é? Mas isso mostra realmente, eu até anotei aqui alguma coisinha que eu retirei do livro quando eu li ali na Gênese, né? Que ele fala, não está aqui, mas ele fala, primeiro ele nos deixa duas opções ali, na verdade, na Gênese. Uma delas nos mostrando que, sim, Jesus poderia, nesse momento, com todo o conhecimento que tinha, ele tinha a capacidade de manipular o fluido cósmico universal e fazer determinadas modificações nas substâncias de acordo com esse conhecimento. Mas Kardec nos deixa também em aberto outra possibilidade, que não fosse apenas isso, mas mostrando um outro caráter, digamos, mais espiritual de Jesus nesse momento, menos ligado na matéria. Vale a pena, gente, quando a gente fala sobre os milagres de Jesus, a gente entrar na Gênese, né, que fala justamente sobre todos os milagres de Jesus. A Gênese é uma leitura espetacular, ela está lá no capítulo, a Gênese Kardec, os milagres de Jesus, né? Na primeira parte da Gênese. Ele fala realmente, eu não lembro agora se é na primeira parte, mas no momento que vocês abrem o livro A Gênese e entram no índice, vocês vão ter oportunidade já de localizar isso. É muito, muito interessante a gente ler
esse livro e procurar se aprofundar um pouquinho no que Kardec nos esclarece sobre essas passagens da vida de Jesus. Um outro aspecto que nos é trazido também por André Luiz é Jesus levitando sobre as águas. Naquele momento em que os apóstolos estão no barco, uma grande tempestade se faz no momento, as águas ficam revoltas, eles ficam com muito medo. Jesus, então, vem caminhando em direção a eles por sobre as águas, né? E Pedro, então, fala: mestre, se tu podes fazer isso, me convida, eu também quero ser capaz de fazer isso. Praticamente foi isso que ele falou, né? E Jesus, então, estende a mão e fala: vem, Pedro. E Pedro sai caminhando sobre as águas. Mas aí um vento mais forte bate, ele se sente fraquejar, fica com medo, fica inseguro e afunda. E pede que Jesus o ajude e o salve. Jesus fala: por que tu tivesses dúvida, não é? Homem de pouca fé. Então, todos esses exemplos que Jesus vai dando de tudo que ele fazia, não só nessa parte de efeitos físicos, como nos efeitos intelectuais, como nas curas, não é? Como tudo que ele fez, ele sempre agia de formas a nos chamar a atenção para a nossa importância em todo o processo. Nós tínhamos que estar atentos e fazer a nossa parte. Não podíamos achar que tudo ia chegar para nós, nos ser presenteados, não é? E eles ficam encantados com essa passagem de Jesus, porque, na verdade, Jesus se mostrou a ele com um grande poder, alguém que podia fazer parar até, porque aí a tempestade se acalma, não é? Que tinha poderes até contra esses fenômenos mais severos da natureza, né? Também aqui em João, no capítulo 6 de João, ele traz para nós aquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, quando são alimentados mais de 5.000 pessoas. Então, aí também os evangelhos, também a Gênesis nos traz informações preciosas sobre que tipo de alimento nós estamos falando aqui, não é? Se é o nosso alimento do corpo, se é o nosso alimento espiritual. Mas André Luiz vai apenas passando, e passa também pela transfiguração. Quando Jesus convida Pedro, Tiago e João, né, para irem com ele ao monte, e lá ele se transfigura na frente dos apóstolos, de uma maneira que a fisionomia dele se modifica. Ele todo brilha, como ele emite uma luminescência muito fora do natural. As vestes dele também brilham, e ali ele encontra 2 espíritos antigos amigos, Elias e João Batista. E é nessa passagem da transfiguração que Jesus fala sobre, da maneira mais eloquente, eu acho, em todas as outras, sobre a reencarnação de João Batista como sendo Elias reencarnado. Efeitos intelectuais, também ele nos traz, vou passar de maneira rapidinha aqui, quando ele vaticina os martírios que culminariam com a sua morte na cruz. Quando ele fala, não é, que ele consegue enxergar os espíritos que estão envolvendo Simão Pedro ali. E ele chama a atenção de Simão ali e afirma que ele o negará 3 vezes antes que o galo cantasse, antes dele ser entregue ou depois dele ser entregue aos soldados, não é? Ele fala também sobre a traição de Judas. E também um outro efeito interessante que os evangelhos citam é quando, aí num fenômeno não só de premonição, mas num fenômeno, digamos, de clarividência e de clareaudiência, né, ele conversa com um mensageiro espiritual que o reconforta no jardim de Getsemane. E a mediunidade curativa? André Luiz vai simplesmente relatando rapidamente, eu fui botando um pouquinho de cada para a gente não deixar passar. E a mediunidade, então, os poderes curativos de Jesus, em Jesus, apresentam-se nas mais altas afirmações da grandeza. E são incontáveis, não é? Os milagres de Jesus, as curas, não é? Dos cegos, dos paralíticos, dos leprosos, dos obsidiados, né? E aí eu parei um pouquinho para colocar alguma coisa que eu achei interessante, porque havia um método e um objetivo nessas
em todas essas andanças de Jesus, e também aí quando ele fazia essas curas, não é? Jesus, nós precisamos considerar, André Luiz traz isso escrito ali, que não somos meros agentes passivos no processo de cura. Nós não estamos ali, abrimos os braços e recebemos. Nós temos que estar ativos no processo de cura. Nós precisamos querer e nós precisamos trabalhar nessa direção. Uma outra coisa, o que Jesus faz ali é estimular a gente a valorizar as nossas próprias energias. Porque não adianta a espiritualidade querer a nossa cura se nós não trabalhamos na direção dessa cura. Então, a nossa atuação é muito importante. E nesse método de trabalho, era como Jesus fazia, nos estimulando a isso. Deixando claro que a confiança não é simples ingrediente de natureza mística, mas sim um poderoso recurso de ajustamento dos princípios mentais em direção à cura. Não basta eu confiar. Não, eu confio. Então eu fecho meus olhos e acaba ali. Eu confio. Eu tenho fé, mas eu tenho que ter uma fé ativa. Eu tenho que querer, eu tenho que fazer e buscar. Eu tenho que trabalhar junto com a espiritualidade em cima do meu corpo físico, para que essa cura se processe nas minhas células. E enfatizando a importância do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo. E impelindo os sofredores aliviados à vida nobre. O objetivo era esse no final, era levar-nos à nossa melhoria. Tudo aquilo fazendo para que aprendêssemos a trabalhar junto com ele, mas ao mesmo tempo que no final nós tivéssemos realmente atingido aquilo que era mais importante, que é a gente se prover das coisas mais materiais e mais ligadas àqueles nossos vícios, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, e ficar nos alimentando mais das coisas que são os benefícios do nosso espírito imortal. Vamos ver aqui. E isso que aconteceu, não é? Lá no caso da mulher hemorroísta, né? Quando ele promoveu o reajuste das células enfermas daquela mulher. Quando ele nem viu que ela estava ali, apenas ela tocou levemente nas vestes, ele sente o toque e ele sente que sai fluido dele. Quem me tocou? Eu senti que saiu virtude de mim. E nesse momento, simplesmente, ela, com a vontade dela, não é? Com a participação, com certeza, importante daquele espírito, foi promovido ali a cura dessa mulher que há tanto tempo sofria de um mal tão grave que a colocava numa posição de muito desprezo dentro da sociedade em que ela vivia. Também tem um outro, quando ele toca os olhos dos dois cegos. Pouco depois disso está citado nos evangelhos essa passagem. E ele diz, seja feito segundo a vossa fé. Não sou eu que vou fazer, você tem que fazer junto comigo. Não é? Vamos buscar juntos. Então, o evangelho é a mediunidade. Já estamos no fim. A prática da mediunidade, demonstrada por Jesus durante a permanência entre os homens, revelou-se não somente pelos colóquios com os emissários de alta estirpe, mas também com seu contato com os aflitos desencarnados, no socorro aos obsessos do caminho. Ele não apenas teve contato com os mais altos, Jesus procurava os que mais sofriam. A gente vê naquele livro, nunca esqueço dessa passagem, no livro que nós também fizemos um seminário, aquele Memórias de um Suicida, quando fala que Jesus visitava aqueles lugares mais terríveis, aqueles lugares mais trevosos, onde ele ia lá, não é? Com aquela pessoa, com aquela luminosidade, em busca daqueles sofredores. Então, Jesus, a mediunidade dele, esse contato, não era apenas com a espiritualidade superior, era em todos os níveis. E é ainda. A gente fala muito era, foi, teve, fez, mas Jesus tem que estar presente em nós. Jesus tem que deixar de ser esse ser que está citado nos evangelhos e nos livros que a gente lê, para ser alguém real. Alguém que faz parte da nossa vida, alguém que nós conhecemos, alguém que nós temos já estabelecido uma intimidade. Esse precisa ser Jesus na nossa vida. Tudo passa a ser diferente quando a gente começa a ver e aceitar Jesus nesse nível. Desculpa, eu passei aqui, eu não vi que eu tinha passado, mas aqui. Mas não ficou só restrita a passagem dele pelo planeta. Ele foi, não é? Mas depois que ele
passou para o plano espiritual, ele voltou, não é? E ele ficou 40 dias aparecendo, materializado e em espírito, aos seus discípulos, não é? Durante 40 dias, ele se revelou em pessoa em variados momentos após a crucificação, trazendo para nós o maior testemunho do que ele falou. A vida é muito mais do que o corpo físico. O espírito é imortal. A vida não acaba com o corpo físico. E eu estou aqui. Eu sou a prova viva disso. Eu falei para vocês e agora eu me mostro a vocês. Eu estou aqui. Acreditem, tenham fé e vão levar a minha palavra aos outros. Vão, e aí isso deu todo um impulso novo aos apóstolos que estavam muito assustados nesse momento, para eles saírem, não é? E levar a mensagem da Boa Nova aos outros, aos povos que não tinham ainda tido essa oportunidade. Mas essa mediunidade que Jesus, que já a gente sabia da existência antes da vinda de Jesus, que Jesus demonstrou de maneira brilhante, não é? Ela culminou realmente com o cristianismo que nascia, especialmente nesse dia de Pentecostes, não é? Foi nesse dia de Pentecostes que vários fenômenos mediúnicos marcam a tarefa dos apóstolos, mesclando-se efeitos físicos e intelectuais na praça pública, a constituir-se a mediunidade, desde então, uma viga mestra de todas as construções do cristianismo nos séculos subsequentes. Então, naquele momento, no meio dos apóstolos, no meio das outras pessoas, Maria estava presente, não é? Passou-se ali a se denotar vários efeitos físicos por causa daquelas línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, efeitos intelectuais de psicofonia e de xenoglossia, que é a fala em línguas, não é? Porque o Pentecostes era uma festa que já era uma característica interessante do judaísmo, mas que para o cristianismo ele passou então, ou ali naquela época, para os judeus ainda, ele era o que eles chamavam a festa das colheitas. E esse Pentecostes ele ocorreu 50 dias após a crucificação, e realmente 7 dias após a ascensão de Jesus, quando o corpo dele, então, foi visto como que subindo aos céus, não é? E nesse momento aí, muita gente vinha do interior, muitos vinham de outras localidades e falavam outros dialetos. Então, nesse momento, foi feita toda aquela manifestação mediúnica ali, não é? Como se o Espírito Santo realmente, eles dizem, desceu sobre a terra e sobre os apóstolos. E a partir daquele momento, então, o fenômeno mediúnico passou a ser um evento conhecido e presente na vida daquelas pessoas. Em Jesus e em seus primitivos continuadores, encontramos a mediunidade pura e espontânea, como deve ser, distante de particularismos inferiores, tanto quanto isenta de simonismo. Simonismo é a venda dos favores divinos, né? Neles mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria. Eu achei lindo, André Luiz, botar aí a religião cósmica do amor e da sabedoria, porque realmente é o futuro das religiões, né? Tem que ser o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, o isso, aquilo, a igreja do Senhor, não sei do que. É a religião cósmica do amor e da sabedoria. Quando todos nós, do planeta Terra, essa humanidade terrena, estiver atuando, digamos assim, em conjugação com essas ondas mais elevadas, recebendo e ao mesmo tempo, interagindo com essas vibrações elevadas na Terra, então, a religião dos homens vai ser a religião cósmica do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um, para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com as próprias obras.
André Luiz colocou com essas palavras. E o Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Olha como esse livro, gente, como esse último capítulo, a gente tem que ler e reler, porque só diz coisas bonitas ali. E terminando, então, André Luiz encerra dizendo assim: Nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Então, gente, que esse livro sirva para a gente, repetindo, como disse a Cíntia no início, para a gente abrir a nossa mente a novas buscas, não é? Para que a gente possa ir mais fundo, entendendo melhor por que estamos na Terra, né? O que viemos aqui fazer, a importância da nossa estadia, né? Do nosso estágio aqui no planeta e buscando realmente o melhor para nós mesmos, em prol do bem comum e da felicidade geral de todos. Eu agradeço a vocês a atenção, eu espero ter passado a mensagem que é tão linda desses 2 capítulos, mas que eu acho que a gente, realmente, eu vinha pensando assim, a gente não me sinto digna de falar sobre Jesus, sobre oração, porque a gente se sente assim tão cheia de defeitos, de falhas, tanta coisa precisando trabalhar na gente, que eu me sinto envergonhada de mim mesma, de ler tudo isso, de pensar sobre tudo isso e de agir como eu fico agindo muitas vezes. Então, sinceramente, é do fundo do coração. É com essa sensação que eu humildemente agradeço vocês e peço desculpas e peço a Jesus que a gente consiga, né, captar essa mensagem e buscar o melhor em nós, porque deve haver alguma coisinha de bom lá no fundo, né? Vamos pescar isso e procurar fazer isso. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Nores. Não foi à toa, né, que os 2 últimos capítulos couberam a ela, né? E está aberta a palavra, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser nos brindar também com suas reflexões, suas interpretações, nós estamos aqui para ouvir. Ninguém se anima? Está todo mundo pensando, né? Está todo mundo reflexivo. A Cíntia está esperando. Alguém... Deixa eu chegar aqui. Claro. Alguém vai falar alguma coisa? Bom, diante disso que a gente ouviu aqui, e eu tinha pedido para a Nori só 5 minutinhos. Eu prometo que eu não vou me estender para não apagar da nossa percepção toda essa mensagem que ela deixou aqui. Eu peguei o livro hoje e fiquei passando as páginas do livro e fiquei imaginando por que nos foi dada essa oportunidade de estudar esse livro. Eu fiquei imaginando se, por acaso, por alguém muito doido, pudesse aquele livro na minha mão para eu estudar sozinha e tirar as conclusões todas que nós tiramos aqui ao longo desses 90 dias. Foram 3 meses, né? Aproximadamente. Uma pequena interrupção. A gente não conseguiria chegar, e olha que esse livro já foi estudado aqui outra vez, mas à medida que a gente vai aprendendo a refletir e a observar os significados do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, à medida em que a gente
pega uma Gênese, um Céu e um Inferno, Obras Póstumas, Revista Espírita, para servir de base, de explicação para pequenos trechos dos livros que a gente estuda aqui nesse grupo, tão despretensiosamente, porque o nosso grupo, ele não abre porta para outro grupo nenhum, nem fecha as portas para ninguém. Quem tem vontade de estudar alguma coisa, de aperfeiçoar o entendimento, chega aqui nesse grupo, senta, estuda. Como o livro que a Noris falou aqui no início, que é um livro que estuda. É um livro que estuda o quê? Estuda a vida. E nós nos chegamos aqui curiosos, querendo saber o que é a doutrina espírita. O grupo existe há 29 anos, então quem está aqui há muito tempo já poderia dizer, nossa, estou careca de saber. Já repetimos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, N vezes. Mas a riqueza disso daí é ver que cada vez que a gente chega aqui, e que a gente pede o Tom para fazer a questão 300 do Livro dos Espíritos, pede ao Cláudio para estudar o item 74 do Livro dos Médiuns, que se subdivide em 35 subitens, né? Pede ao Guto, pede a Débora, pede a Maria Hermínia, a Eliane, todos aqui que trabalham, que ajudam. Estou falando assim algumas pessoas, mas são todos que estão sentados aqui, né? Para fazer isso daí, que ele abre essas outras fontes de pesquisa, fica difícil até para diminuir o conteúdo. E a gente pede, olha, gente, são só 15 minutos. 15 minutos para a gente se aprofundar em temas que são importantíssimos para a nossa vida. É por isso que uma vez por ano a gente chega aqui e faz um seminário. Porque toda aquela bagagem que a gente gostaria muito de aprofundar, a gente joga no seminário e aí a gente pode buscar, perguntar, questionar, se encantar com todo o conhecimento que pode nos ser dado nesses momentos. Eu gostaria hoje, no nosso encerramento, já que falamos de Jesus, de lembrar de Paulo, se vocês me permitirem, evocar a lembrança de Paulo, o apóstolo. Porque todos nós aqui estudando, sabendo que somos médiuns, todos, cada um na sua gradação, muitos ostensivos, outros não, desejamos desenvolver aquela mediunidade. Primeiro porque somos advertidos que a mediunidade é uma forma da gente pagar com muito amor a quantidade de débitos que a gente tem para com a vida. E é uma forma que, a princípio, parece mais suave, mas que é tão profunda e é tão sábia, que vai fazer com que a gente faça isso aqui que a Noris falou. Que Jesus falava assim, eu estou lhe dando os recursos, eu estou lhe dando o entendimento para você se curar. Kardec nos diz que para ser um bom médium, ostensivo ou não, nós temos que ser boas pessoas. E o que é ser uma boa pessoa? É ser uma pessoa que vai se admitindo como é, com as falhas que tem, mas disposta a colaborar e a se melhorar gradativamente. Por isso que eu pedi a permissão de vocês para evocar a lembrança de Paulo, o apóstolo. Cruel, sanguinário, perseguidor, estava indo a Damasco para matar cristãos, e à porta de Damasco, quem o recebe? Jesus. Saulo, por que me persegues? Ele fica cego, procura Ananias, Ananias cura sua cegueira, e ele vai para o deserto, fica 3 anos. Porque tudo o que ele viu enquanto estava cego, que ouviu de Ananias, e as coisas que aconteceram com ele, naquele curto período de 3 dias em que a cegueira dele se mantém, ele passa por um processo de catarse tão grande, tão forte, de questionamento, de porquê, que ele vai se isolar para entender. Então, ele se despoja de tudo que ele tem, da sua riqueza, do seu título, e se esconde anonimamente, tecendo tapetes, comendo frutas,
E vocês imaginem, a gente quando fala de Paulo, a gente lembra do apóstolo dos gentios. A gente lembra do grande homem que viajou mais de 16 mil quilômetros em 30 anos, pregando, abrindo igrejas, falando às pessoas, né? E a gente não imagina o que ele passou nos 14 anos que antecederam o início da sua missão. Os primeiros 3 anos, quando ele acordava de manhã, que ele lembrava de tudo que ele tinha feito, de todos os cristãos que ele matara com as próprias mãos. E Jesus o chamando para uma missão. O que será que passava na cabeça daquele homem? O que será que ele sentia? Ele não se sentia capaz, mas ao mesmo tempo, naquele processo verdadeiro, né, de transformação, corajoso, que é aquele que nós temos que fazer no nosso dia a dia, ele foi se transformando, se reconhecendo, e mesmo nas suas dificuldades, mesmo reconhecendo os seus erros, mesmo na culpa que ele sentia por tudo que ele havia feito, ele foi limpando aquele vaso para fazer como Abigail disse para ele: Paulo, no dia que você limpar o seu vaso de todos esses sentimentos, Jesus vai começar a derramar aí dentro todo o bem que você vai poder fazer em nome dele. Isso é mediunidade. Não é só aquela mediunidade que fala a língua dos espíritos, que é a xenoglossia, que é a psicofonia, que é a vidência, a clarividência, a audiência, a psicografia. É a mediunidade de todo dia, sabe? Que é essa que a gente está aprendendo aqui. Que é essa que é a mediunidade com Jesus. Que é por isso que nós estamos aqui. E que esses espíritos que estão aqui conosco hoje, se preparando para retornar à Terra, já desde Memórias de um Suicida, quando nós iniciamos esse formato novo de estudo, que esses espíritos têm se preparado e em levas têm retornado à Terra, nas suas missões renovadoras, transformadoras, não só de si próprios, mas pela própria transformação, para transformar o mundo que eles estão vivendo, também estão se alimentando dessa nossa pequena necessidade de estudar, dessa pequena mensagem de Paulo, desse saber que nós somos tão errados, tão devedores, tão pequeninos quanto Paulo se sentiu naquele deserto. E quando ele saiu de lá, que ele foi até a casa do caminho, ainda Saulo, antes de ser Saulo, antes de ser o Paulo apóstolo, ainda era Saulo, e que os apóstolos não confiavam nele, mas que Barnabé foi junto com ele, devagarzinho. Ele conquistou a confiança de Pedro e de alguns. E depois que ele foi, voltou a Tarso para tentar mostrar para a sua família a beleza do que tinha encontrado e foi escorraçado. E nem assim ele desistiu e foi voltando pelos seus passos. E essa peregrinação primeira durou 14 anos, até ele se sentir vaso limpo para receber aquela linfa maravilhosa. Mas que não quis dizer que ele esteve ocioso, à toa, ou se omitiu de fazer alguma coisa. Então, todos esses mecanismos que nós estamos estudando aqui, o uso das nossas ondas mentais, a gente falou, Nossa Senhora, nós estudamos aqui o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que eu quero saber de física? Física quântica, fótons, pensamentos que são pulsos, ondas que se propagam no vácuo, que se propagam no ar, como essas ondas se juntam. Isso faz parte do nosso universo de criaturas. E sabendo pelo menos como isso se processa, e como isso se processa dentro de nós, nós estamos nos dispondo a sermos os artífices da nossa cura interior. Para, como Paulo, limpar o vaso e podermos, como médiuns, ostensivos ou não, servirmos na seara do nosso Pai. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos abraçados e juntos, dentro das nossas deficiências, dentro das nossas dificuldades naturais, né? Estamos vencendo, inclusive, as nossas barreiras até de vergonha, de dizer que não sabe, que não pode, que não consegue, de buscar
de se superar nisso aí também, porque é uma conquista que a gente faz no campo também, da humildade que a gente precisa exercitar, para sermos os verdadeiros médiuns, não de Deus, porque esse era Jesus, mas de sermos os médiuns que a humanidade precisa, dos médiuns do amor, dos médiuns da paciência, da tolerância, dos médiuns, às vezes, do silêncio que acalma e apazigua, não é? Dos médiuns que entendem as necessidades dos outros, dos médiuns que aceitam as diferenças, aceitam as pessoas como elas são e como nós desejamos ser aceitos também, porque isso é o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, eu queria muito agradecer aqui o esforço que cada um daqueles que se empenharam particularmente para estudar e apresentar aqui. Deixa eu ver se eu não vou me esquecer de ninguém, mas o Guto, a Regina, o Cláudio, a Leila, Maria Hermínia, Eliane, Tom, Nores. Faltou alguém? Por favor, me ajudem aí. Se eu esqueci alguém, me desculpem. Mas eu pedi, todos vieram hoje, estou muito feliz com isso. E é assim que a gente se torna mais irmão, não é? Cada um com a sua capacidade, com o seu entendimento, e que trouxe particularmente naquilo que lhe foi dado, a sua contribuição. Então, muito obrigada. Vamos nos preparar para o nosso próximo. Semana que vem nós temos aqui um arremate maravilhoso com o Dr. Vicente. Já vi várias palestras dele pela internet, não o conheço. Mas o Dr. Francisco já me falou que ele é uma pessoa que fala maravilhosamente bem. Ele fala com tanto amor, não é? Um homem, um rapaz, é novo, né? Ele poderia ser filho meu. Eu posso falar por mim, né? Não sei pelos outros aí, que eu não vou falar a idade de ninguém, né? Mas ele poderia ser, então, é um rapaz, é tanta juventude que está chegando aí. Eu falei de vocês do Arthur Valadares semana passada, é tanta coisa que tem impressionado a nossa mente com essas pessoas que estão trabalhando justamente para nos chamar a atenção para essa vida. E nós não estamos aqui por acaso e nem estamos aqui nesse momento fazendo isso por acaso. Essa bagagem vai ter alguma utilidade em algum momento. Nós estamos tecendo no deserto. Estamos olhando para dentro do nosso coração, questionando, eu posso, não posso? Não tenho capacidade para isso, não tenho para aquilo. Meu Deus do céu, eu tenho. O que eu tenho, eu dou. É só isso que Jesus quer. O melhor que eu tiver, eu vou dar. E o pior vai junto, porque faz parte de mim, mas o pior se aprimora para melhor. Então, é isso que a gente está fazendo e trabalhando para realizar aqui. Tá? Eu agradeço mais uma vez. A Nori sumiu ali, está escondidinha ali, não sei porquê. Ela devia estar aqui do meu lado. Né? Eu vou pedir a ela para fazer a prece de encerramento. E aí, depois eu tenho alguns avisos para dar. Tá? Eu aguardo a paciência de vocês. Esqueci de botar o último slide aqui, que é a literatura, né? Sugestões de leitura. Então, sabemos que nesse momento, depois de tudo que ouvimos da Cíntia, né, só temos realmente a agradecer. Agradecer muito a esse mestre bondoso, amigo,